Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quero deixar aqui uma palavra de Deus para você hoje, uma palavra com a qual o Senhor vai abençoar grandemente a sua vida. Hoje quero falar com você sobre fé. Nós precisamos, amados, andar pela fé, não pela vista, não andando por aquilo que a gente vê, por aquilo que aparentemente nos fala algo, mas precisamos andar pela fé. A palavra de Deus, lá em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 em diante, diz algo muito importante para nós. O profeta diz: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos, para o cantor-mó, sobre os meus instrumentos de corda. Amém, queridos? Então o profeta estava ali diante de um cenário desanimador, um cenário onde faltava provisão, havia ali a ausência dos recursos necessários para o mantimento, para a manutenção da vida diária, mas ainda assim o profeta, ele olha, ele mira a esperança. A esperança é o Senhor. A esperança de nossas vidas, amados, é Deus, é Cristo Jesus. E então ele diz que mesmo que haja ausência, mesmo que haja a falta de provisão, ainda assim ele exultaria no Senhor. E assim nós devemos andar. Nós devemos crer na palavra de Deus, nós devemos crer nas promessas que Deus nos fez. E o justo, amados, ele viverá, como eu falei, não pela aparência, não pelo que se vê, mas andará pela fé. Hoje o Senhor nos chama para nós atentarmos para isso. Nós precisamos, amados, viver pela palavra do Senhor, viver pela direção do Espírito Santo, viver de fé em fé, rompendo de fé em fé, porque isso agrada ao Senhor. A Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós temos aquela fé genuína, a fé sobrenatural no Senhor, isso agrada o coração de Deus. Isso mostra a nossa confiança no nosso Deus. E o profeta Abacuque fala algo muito interessante. Ele diz assim: mesmo que a figueira não floresça, mesmo nem que haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos. Ou seja, todas as referências que ele fala aqui é da manutenção diária, do sustento, da provisão material para o sustento dele. Ou seja, mesmo que falte o básico para sustentar, mesmo que falte o alimento, mesmo que falte a subsistência, ele decidiu algo, o profeta decidiu algo, e nós precisamos também decidir igual, a semelhança do que ele decidiu. Ele disse: ainda assim regozijarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Ele decidiu: exultarei, me alegrarei, colocarei a minha esperança no Deus da minha salvação. E assim também nós devemos nos alegrar hoje. Você precisa se alegrar, exultar no seu Deus, mesmo que falte o alimento, mesmo que falte recurso para a manutenção da sua casa, mesmo que falte recurso para o pagamento das suas dívidas. Exulte no Senhor, creia nele, exulte no Deus da tua salvação, porque Ele já te salvou. Ele deu a você, o seu Filho unigênito Jesus Cristo, o maior bem que alguém pode receber, o Salvador, o Mediador. Ele é o teu Salvador. Então exulte pela sua salvação, exulte por aquilo que Deus já fez na sua vida. Se alegre pelo Deus que você tem, por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar. Porque o Senhor sabe da tua necessidade, Ele sabe do que você precisa e Ele vai enviar no momento certo, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Exulte no Senhor, porque Ele é o Deus que te dá forças. Abacuque ainda disse aqui no versículo 19: o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre os meus lugares altos. Deus te dá força, Deus vai te fazer saltar muralhas, Deus vai te fazer romper grandes obstáculos, porque é Ele que te cinge de força. A alegria do Senhor, amados, é a nossa força. Então hoje eu quero deixar esta palavra para você. Se alegre no Senhor, porque Ele vai te encher de força para superar todo e qualquer obstáculo mediante a sua fé em Jesus Cristo. Amém, queridos? Então esta é a palavra que eu quero deixar hoje para você.
e vamos orar nesse momento. Eu gostaria de orar por você. Pai bendito, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu apresento o teu filho, a tua filha. Senhor, mesmo que falte o sustento, Pai, mesmo que haja ausência da provisão, mesmo que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, Pai, querido Deus, eu peço, fortalece o teu filho e a tua filha, que eles possam, mesmo nesse cenário de falta, exultar o teu nome, se alegrar, engrandecer o teu nome pelo aquilo que o Senhor é, o nosso único Deus. Então, Pai, peço a Ti, faz isso, provê, Senhor, a força necessária, a fé necessária, que não nos falte a fé. Estejamos sempre na Tua presença, se alegrando e regozijando-se, Pai, pelos milagres que o Senhor já fez no passado. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. A graça seja contigo.